Olá, meus amigos. O final do ano se aproxima e nada melhor do que aquela bela lista de games preferidos para trazer de volta toda aquela nostalgia e diversão da infância e da adolescência. Pensando nisso, eu venho trazer para vocês hoje uma lista com os 10 melhores jogos de todos os tempos, na minha opinião. Não são necessariamente os melhores jogos, com as melhores notas, os mais vendidos ou o preferido da maioria, mas aqueles que marcaram a minha vida, que de alguma forma fizeram a diferença na minha formação como gamer, como pessoa, e que tocaram no meu coração e fizeram parte da minha vida, da vida da minha família e tem uma história pessoal. Eu espero que vocês gostem. Eu sou o Luiz Miguel e você está no canal Muito Além dos Videogames. O primeiro jogo da lista é o Enduro do Atari 2600. E por que o Enduro? Atari foi o primeiro game que eu conheci, o primeiro console que eu vi e joguei na vida, e muitos jogos chamaram a atenção. Foi o começo de uma viagem no mundo novo. Eu entrei ali no mundo da tecnologia, aquilo era o futuro. E joguei Pac-Man, Pitfall e tantos outros jogos incríveis. Mas eu escolhi o Enduro como principal porque ele trazia toda aquela emoção da Fórmula 1, do automobilismo, e era um jogo que agradava adultos e crianças. Era muito comum ver pais, tios e avós ao lado da televisão, acompanhando ou até jogando. Era muito comum para nós crianças imaginarmos que éramos o Ayrton Senna dirigindo ali o seu carro em Interlagos ou em alguma pista da Fórmula 1. O jogo é muito bom para o padrão do Atari, tem uma mudança nos gráficos, no clima, jogabilidade, um desafio. É algo especial que só quem viveu aquela época sabe. Então, em 10º lugar aqui da nossa lista dos 10 melhores jogos de todos os tempos, está o Enduro do Atari 2600. O próximo jogo da lista é o Super Mario Bros. Do Nintendinho. O primeiro jogo de aventura dos irmãos Mario e aquele que para muitos, inclusive para mim, é o jogo mais importante de todos os tempos. Porque ele praticamente salvou a indústria dos videogames. E quando nós olhamos, mesmo hoje com todos os avanços tecnológicos, o jogo é inovador, é incrível, a mudança das telas, a progressão, o level design, a jogabilidade, toda a criatividade ali envolvida, os inimigos, personagens, cenários, as cores, a movimentação, o carisma do personagem. E eu lembro quando joguei Super Mario pela primeira vez, e também Alex Kidd do Master System, que poderia estar aqui nessa lista tranquilamente. Era como se eu estivesse entrando num mundo mágico dos livros ou dos desenhos animados. Era como viver uma aventura, e aquele mundo ali do reino dos cogumelos era algo fantástico e muito especial para qualquer criança e adolescente que jogou lá nos anos 80 e 90. Super Mario é um jogo incrível e ele é o mais famoso até hoje. Tem tantos jogos legais e sequências e variações e spin-offs, mas o Super Mario Bros. Do NES, então está nessa lista aqui. Foi um jogo que eu joguei demais com a minha família, com meu irmão, com a minha mãe, com a minha avó. E joguei, rejoguei e descobríamos todos os segredos. É um jogo sensacional, uma aventura inesquecível em qualquer época que for jogada. Ela é divertida, especial e marcante. Então Super Mario Bros. Para o Nintendinho está no 9º lugar aqui da nossa lista. Agora vem o Street Fighter 2 dos fliperamas, ou do Super Nintendo, onde eu joguei bastante também. Street Fighter 2 é um clássico dos jogos de luta e eu coloquei ele aqui porque ele simboliza aquele universo mágico dos fliperamas. Era aquele mundo que as mães tinham medo de nos deixar jogar e às vezes nós íamos nos bares, nas rodoviárias, nas casas de fliperama mesmo, onde tinha uma máquina. E eram tantos jogos legais, aquele mundo de cores e sons e perigos. E no geral eram jogos de luta
Tinha alguns de beaten up, briga de rua, como Tartarugas Ninja, Simpson, Capitão Comando, Final Fight, mas Street Fighter 2 é o maior de todos. Ele popularizou os jogos de luta, ele trouxe aquela jogabilidade fluida, divertida, muitos golpes especiais, magias. E o Street Fighter é praticamente o símbolo da amizade, os amigos jogavam juntos nos fliperamas e nas casas. E todo aquele clima de luta, de artes marciais que vivíamos no início dos anos 90, ele trouxe para a tela das nossas televisões. Eu lembro de jogar bastante Street Fighter no fliperama perto de casa, no bar, às vezes com meu pai e com os amigos. E depois a versão piratinha do Nintendinho, no nosso Turbo Game. E por fim, os jogos do Super Nintendo, o Street Fighter 2 ou Super Street Fighter 2. A trilha sonora do jogo é incrível, os personagens são muito carismáticos, tem uma história por trás, tem toda uma trama e as lutas eram dinâmicas, a jogabilidade era simples, agradável, enfim, era um jogo emocionante e completo. E é o representante máximo dos jogos de luta e de toda a emoção que envolvia a nossa adolescência ali nos anos 90. Então, por causa disso e de muito mais, Street Fighter 2 está aqui na lista, o 8º game dos 10 melhores e mais importantes de todos os tempos. Agora o próximo é o Sonic, o primeiro Sonic do Mega Drive. Eu podia colocar o 2 ou o 3, ou algum outro jogo do ouriço, da Sega, mas Sonic 1 é incrível. Eu lembro a primeira vez que eu vi, era um avanço tão grande na tecnologia, as cores, a velocidade, os cenários, a música, o carisma do personagem. Então era muito legal, foi um avanço incrível na tecnologia, nos gráficos, a Sega fez um trabalho primoroso. E até hoje, toda vez que liga e a gente vê ali a Green Hill, é uma coisa incrível e emocionante. O Sonic foi uma aventura espetacular e um avanço tão grande assim no mundo dos jogos que ele tinha que estar aqui nessa lista. A Sega trabalhou pesado para competir com a Nintendo, para que o Mega Drive pudesse ter chance de vencer o Nintendinho e competir de igual para igual com o Super Nintendo. E o Sonic tem um papel importantíssimo nisso. As sequências são da mesma forma espetaculares, mas eu coloco o primeiro na lista por causa da novidade, da emoção e do sentimento que eu tenho para com este jogo. Era algo assim de outro mundo. Eu tinha um Turbo Game na época, então demorei para jogar mesmo em casa. Era só de vez em quando na casa dos amigos ou quando vinha alguma loja ou locadora. E o Sonic é espetacular. É tudo de bom em um jogo de aventura. Criatividade, velocidade, cores, música, emoção, alegria. É aquela transição da infância para a adolescência e é um jogo que faz isso de forma perfeita. Muito bom até hoje e está aqui no 7º lugar da nossa lista dos melhores e mais importantes jogos de todos os tempos. Próximo jogo é Donkey Kong Country do Super Nintendo. E eu podia colocar a trilogia aqui e praticamente o Donkey Kong Country, o primeiro do Super Nintendo, representa tudo que os 3 jogos trouxeram para o mundo dos videogames. É mais um jogo de plataforma, de aventura, foi produzido pela Rare e a Nintendo ali trazendo de volta o gorilão, que era o personagem clássico da empresa, numa nova aventura com muitas fases, muitos mundos, muitos inimigos e um tipo de gráfico nunca visto antes. Então aquele gráfico 3D pré-renderizado era fantástico na época. Eu lembro que quando vimos pela primeira vez parecia um console de uma nova geração. Gráficos 3D, a gente poderia falar tranquilamente, é um jogo de 32 bits, é do PlayStation ou do Sega Saturn. Não, mas era o Super Nintendo ali. E hoje nós olhamos e vemos algumas coisas meio passadas, meio datadas, mas é com tudo que aconteceu e olhando para trás, o jogo era sensacional. A música era muito boa, foi uma obra de arte. E eu coloco o Donkey Kong Country como a transição do mundo dos videogames, dos gráficos 2D para os 3D, do 16 para o 32 bits,
dos gráficos pixelizados para o poligonais. Ele foi a transição e fez isso de forma magistral. Os personagens são muito carismáticos, a trilha sonora é perfeita, a de Donkey Kong Country 2 pode ser considerada a melhor de todos os tempos. E o gráfico, a jogabilidade, tudo é perfeito no jogo, tudo é muito bom. A história é simples, mas cativante. E cada vez que a gente liga e põe de volta o jogo para jogar com as crianças, vem toda a lembrança ali da metade dos anos 90 e de como este jogo marcou a infância, a vida e as famílias que jogaram. Donkey Kong Country é sensacional, é bom em toda a época, mesmo hoje dá para jogar. Muitos segredos, muitos atalhos, itens, amigos e inimigos. E é muito bom. Então ele tinha que estar aqui nessa lista. O 2 é espetacular, o 3 é excelente. E eu coloco esse jogo também, que marcou muito a minha infância. Foi muito importante ali para nossa família. Nós jogávamos juntos e acompanhávamos tudo. E é uma trilha sonora que eu gosto de ouvir e mostrar para os meus filhos até hoje. Um avanço na tecnologia, uma prova aí da criatividade humana, da superação, e um jogo especial da Nintendo como poucos. Então Donkey Kong Country está aí na nossa lista. O próximo jogo é o Winning Eleven 4 do PlayStation 1. E por que o Winning Eleven? Bom, os jogos de futebol sempre fizeram parte da minha vida desde o Atari. Joguei muito lá o jogo do Pelé, joguei no Nintendinho Goal e o próprio Soccer da Nintendo. No Super Nintendo, Internet no Superstar Soccer e o Deluxe. Mas eu coloco aqui o Winning Eleven 4 porque eu posso dizer que foi o auge. Nós jogamos muito também o Internet no Superstar Soccer 64, do 64. Mas eu acho que o melhor de todos, e quando conversamos com o pessoal que jogava na época, é o Winning Eleven 4. Colocar o Roberto Carlos no ataque, jogando com o Ronaldinho, ou o Shevchenko da Ucrânia. E era aquela correria, era muita emoção, cruzamento, gol de cabeça, bicicletas, defesas com mão trocada. Aquela mudança do gráfico 2D para o 3D e toda a emoção que o jogo trazia, tantos times, seleções e poder mexer ali na formação, nas opções táticas, a emoção da narração, dos gols. E traz aquela lembrança dos amigos jogando junto. Era o jogo que enchia a sala da casa, os quartos e as locadoras. Tinha época que era todo mundo jogando. E é sinônimo de amizade. Toda a rivalidade dos times que torcíamos era trazida aqui para os gramados virtuais. E era muito legal mesmo. O Winning Eleven 4 está aqui para representar o mundo virtual do futebol. E é um jogo incrível da Konami, em todos os sentidos, e provavelmente melhor que os jogos de hoje de futebol. Ele tinha que estar aqui nessa lista, é muito bom mesmo. O próximo jogo da lista é o Tony Hawk's Pro Skater. E é difícil falar do PlayStation 1 porque foram tantos jogos sensacionais, espetaculares, maravilhosos. E eu tive que fazer uma seleção e eu trago aqui o jogo do skatista mais famoso de todos os tempos. E Tony Hawk's Pro Skater é um jogo incrível. E foi um jogo que marcou a minha juventude, já estava no ensino médio. E ele representa aquele momento ali da transição da adolescência para a juventude. A lembrança dos amigos, os esportes radicais estavam em alta e sempre nas conversas do pessoal na escola. E também a minha casa ficava cheia de amigos para jogar. Todo mundo gostava e se divertia com as manobras radicais, tentando fazer mais pontos, descobrir os segredos. Foi um jogo inovador, a trilha sonora era muito marcante. Era tudo muito especial, nunca ninguém tinha visto algo como aquilo. E até hoje é um jogo bom. De vez em quando eu jogo com meu filho e ele tem a mesma sensação que eu tinha na época. Então eu coloquei aqui ele para representar todo o universo do PlayStation 1, todo aquele tempo especial do 32 bits da Sony, e como um jogo que representa mesmo a amizade, a diversão e a emoção dos esportes radicais. Tony Hawk's Pro Skater está na minha lista aqui. Próximo jogo da lista é o Super Mario 64. Que jogo
sensacional. Esse jogo aqui redefiniu o mundo dos videogames. Foi praticamente o lançamento do console da Nintendo. E não teve nenhum jogo de plataforma 3D naquela época que chegasse perto. O PlayStation teve alguns que tentaram, mas seja em gráficos, jogabilidade, no carisma, não chegava nem perto. O Mario 64 ele fez a transição perfeita do 2D para o 3D, trouxe toda a aventura, toda a emoção, toda a alegria do personagem para este mundo e fez isso de forma magistral. Você podia nadar e olhar e ver para fora da água, e você podia andar por aquele castelo e fases variadas, e todo o clima que já foi construído ao longo da história com o Super Mario Bros, Super Mario World, veio para o mundo 3D, e o Mario dava golpes e pulava, e a trilha sonora é perfeita. Eu fui para a loja comprar um Sega Saturn, mas quando nós entramos na loja, o Nintendo 64 estava lá ligado, tinha acabado de chegar, e nós mudamos de ideia. A hora que minha mãe e eu vimos o Super Mario, nós vamos comprar esse aqui. E foi isso mesmo, e é um jogo perfeito até hoje, emocionante, muito divertido, muito bom, e que definiu o padrão dos jogos de aventura e até de ação 3D, uma obra de arte do Shigeru Miyamoto e de toda a equipe ali da Nintendo. Super Mario 64, o terceiro lugar na nossa lista. Segundo lugar, eu coloco o Super Mario Kart, ou Mario Kart 64. Foi um jogo que evoluiu tudo que tinha no Super Mario Kart do Super Nintendo, trouxe para o mundo 3D ainda com algumas limitações, mas ele está aqui porque ele representa a diversão entre amigos e em família. O Mario Kart 64, ele reunia meus amigos em casa, colegas da rua, do bairro, da igreja. Muitas vezes nós jogávamos na igreja. E outros jogos vieram depois, como Crash Team Racing ou Diddy Kong Racing. E hoje o Mario Kart 8 continua vendendo demais e divertindo todo mundo que joga. Mas o Mario Kart 64 foi o que começou isso e fez de forma perfeita. Era muita diversão, muitas risadas, muitas brincadeiras, gráficos coloridos, personagens carismáticos, uma trilha sonora empolgante. O jogo misturava corrida com aventura, com diversão, estratégia e toda aquela bagunça. Um jogo simplesmente inesquecível, ele tinha que estar aqui. E para fechar essa lista, em primeiro lugar, eu trago The Legend of Zelda Ocarina of Time. Para mim e para muitos outros, o melhor jogo de todos os tempos. Zelda foi um jogo incrível e marcou a minha vida. Eu posso dizer que foi o auge da minha carreira como jogador. Eu acompanhei o seu desenvolvimento, os anúncios, seu lançamento, a sua chegada. E foi aquele jogo que avançou em todos os sentidos o universo dos videogames, trazendo exploração, aventura, itens de RPG, muitos mistérios, uma história mais profunda, mais adulta, e todo aquele mundo mágico que hoje podemos comparar com Nárnia, Terra-média de Tolkien, e a aventura de Link ali para salvar a princesa Zelda foi muito especial. Eu joguei bastante e marcou a minha vida. Tudo neste game é perfeito, os gráficos, a jogabilidade, o sistema de mira, que depois definiu o padrão dos jogos 3D, a imersão, os desafios, a história, a música, a trilha sonora, tudo, enfim, é maravilhoso. E até hoje tenho revivido junto com meu filho e jogado com ele, e ele tem a mesma sensação de aventura e de emoção. Ali era viver de fato uma fantasia, um livro, e aquilo que trazia coragem para um jovem que estava passando para a idade adulta. Eu completei ali minha carreira como jogador, terminando The Legend of Zelda, e esse jogo marcou a minha vida, e eu coloco ele como primeiro lugar, e o melhor, mais importante, maior jogo de todos os tempos. Espero que você tenha gostado desta lista. Você concorda? Estes jogos marcaram a sua vida, a sua infância, a sua adolescência? Quais são os seus jogos favoritos?
E eu termino este vídeo convidando você a conhecer o livro Devogamer, Meditações Bíblicas a partir do universo dos videogames, mais novo lançamento da minha autoria, publicado pela editora Trinitas. Então, se você quer conhecer um pouco mais da nossa visão, que encara o universo dos videogames sob uma perspectiva bíblica para a glória de Deus, este livro é perfeito. É uma devocional com reflexões para a vida, para o dia a dia e para todas as idades, tendo o universo dos videogames, seus jogos e histórias como pano de fundo. O livro está disponível no site da editora Trinitas e também na Amazon e na versão digital no aplicativo Pilgrim. Adquira o seu e apoie o nosso projeto. Eu termino por aqui e peço que você deixe a sua curtida, seu comentário e a sua inscrição para ajudar o nosso canal, fortalecer o nosso trabalho e nos ajudar a seguir em frente falando de videogames, nostalgia, amizade, diversão, valores, família e fé. É isso aí. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.